Caio, eu queria arranjar um namorado, mas eu não me dou bem com essa coisa de aplicativo. Como que eu faço? Bom, pra responder essa pergunta, eu vou contar pra vocês um pouquinho dos meus namoros, as minhas experiências. Eu tive, mais ou menos, eu teria que contar direitinho, mas acho que 7 namorados. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Na minha conta aqui, que eu fiz uma conta rapidinho na cabeça. Desses 7, apenas um eu conheci no Tinder. Então, vou contar pra vocês hoje como eu conheci os meus namorados e quem sabe te inspira a, enfim, se colocar aí no mundo. Bom, o meu primeiro namorado, assim, o primeiro namorado que eu namorei um tempo maior e tal, porque, gente, teve um monte de gente que eu fiquei 1 mês, 2 meses, mas namoro mesmo, eu vou contar esses pra vocês. Então, o primeiro eu conheci na faculdade. E, curiosamente, ele não era um colega de faculdade. Eu tinha ali meus 20, 21 anos e eu trabalhava como intérprete de Libras numa faculdade. E aí, tinha um professor que dava aula, ele dava aula de gerenciamento de dados na turma que eu era intérprete de Libras. Bom, eu achava ele gatinho e tal, e é tão curioso porque eu não era gay assumido e eu não sabia nem se ele era viado. Então eu vou contar pra vocês como foi, que eu acho que vocês vão achar divertido. Eu tava lá, comecei a achar ele gatinho, não sei o que, e falei, meu, como que eu vou descobrir se esse cara é gay pra poder dar em cima dele? E eu lembro que a gente um dia chegou na sala de aula, eu comecei com aquele papinho de faz um elogio, hahaha, faz uma brincadeirinha, e ele ali meio que correspondendo, sendo simpaticão, mas ele era um professor muito querido. Então não dava pra eu saber se ele tava sendo querido comigo, ou se ele tava sendo querido com todo mundo, porque ele era querido. E aí eu comecei a brincar, não sei o quê, e aí conversa vai, conversa vem. Nesse dia ele falou pra mim, puxa, hoje eu vou assistir, sei lá, os Barbichas, era uma Danilo Gentili, sei lá, era uma peça de um stand-up. Isso, sei lá, 15 anos atrás. E eu pensei, já sei, vou me convidar pra ir junto. Quem sabe, né? E eu falei, e aí, sério, posso ir junto? E ele, você quer ir mesmo? Eu falei, dá pra ir? Ele, acho que dá, não sei o que e tal. Eu vou com uma amiga. Eu falei, puta, será que eu vou atrapalhar o rolê, né? E aí eu falei pra ele, com uma amiga? Ela é sua namorada? Ele, não, é só uma amiga mesmo. Eu falei, tá bom. Mas ainda assim eu não sabia se ele queria ou não queria. Eu lembro que a gente foi, o carro dele tava parado, sei lá onde, então a gente foi até o carro e eu fui ali perguntando, você gosta de ir pra balada? E que balada que você vai? E tentando retirar dele se ele era gay. E eu não consegui uma resposta decisiva, sabe? Bom, a gente foi assistir a peça de teatro e tal, e quando terminou a peça de teatro, a amiga dele falou, olha, eu levo o Caio pra casa dele. E eu pensei, puta que pariu, agora que eu ia poder ficar sozinho com ele. E eu fiz, não, eu vou de boa, não sei o quê. Aí eu lembro de falar pra ele uma hora, Rafa, não me sinto muito confortável, não conheço muito ela, você daria carona pra mim? Sei. Ele, tá bom, claro. Aí ele tava me dando carona e eu falei pra ele, olha, eu tenho uma pergunta pra te fazer e eu queria uma resposta direta e te dizer uma coisa. Aí ele, tá bom. Eu falei, Rafa, você já ficou com um cara? Você é gay? E aí ele fez, sou. Por quê? Aí eu falei pra ele, puxa, porque eu tava morrendo de vontade de te dar um beijo. E aí vocês não sabem. Ele pegou o carro, virou, entrou no posto de gasolina, abriu o vidro e fez, moço, completa por favor. E eu, meu Deus, como assim, moço, completa por favor, me fala alguma coisa. Você quer me beijar, você tem interesse, você não tem interesse. E ele... O moço colocou a gasolina, ele pagou, ele saiu com o carro e eu, você não vai falar nada? Aí ele fez, tô indo ali pra um Franz Café pra gente ficar mais à vontade. Eu brinquei com ele, quer me matar? Trolhei! Enfim, a gente ficou no carro e ele virou meu namorado. Então esse foi o primeiro namoro. Bom, eu não vou contar agora todos os outros com essa riqueza de detalhes. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Se você quiser saber, Caio, eu quero saber com detalhes como foi cada um dos seus namoros. Manda mensagem aí que eu faço um vídeo falando de cada um. Olha, a Ana me deu uma ideia aqui. Se você quiser, eu vou contar aqui rapidamente de cada um deles. Aí se você fala assim, não, Caio, eu quero saber daquele um. Me pedem que eu conto. O segundo namorado, eu conheci no bate-papo da UOL. Ali, bate-papo... Não, esse foi o segundo? Foi o segundo bate-papo da UOL.
bate-papo da UOL. Tava ali conversando, na minha época era muito comum, a gente entrava, conversava, marcava. Eu lembro que eu marquei de ir no cinema com ele, a gente foi no cinema, ficou e aí foi. Não teve nada demais assim. O terceiro namorado, eu tava numa balada com os amigos e eu lembro que ele passou me olhando. E eu pensei, nossa, que cara gato. Será que ele tava olhando pra mim? Fiquei assim, mas não fiz nada e ele passou. Fica aqui uma dica, né? Às vezes a gente tem uma insegurança, eu tava olhando pra lá, tem que olhar pra cá. Às vezes a gente tem uma insegurança e faz a gente não se mover. Tipo, porra, o cara tava me olhando, mas eu tava tão inseguro na época, eu não tinha feito tanta terapia como já fiz hoje, que eu não acreditei que era comigo. Enfim, ele passou, deu, sei lá, uma meia hora, ele voltou me olhando. E eu pensei, não, agora ele tá me olhando. Agora o bicho vai pegar. E aí, só que ainda assim, não me mexi. E aí eu lembro dele parar longe e fazer assim, tipo vamos ali? Aí eu fiz, ai meu Deus, acho que é comigo. E aí eu fui, a gente começou a conversar. E aí você fala, nossa, Caio, você conseguiu conhecer uma pessoa na balada e virar namoro? Então, olha que coisa interessante. Ao invés da gente sair de lá e transar e tal, eu lembro que eu falei pra ele, puxa, vamos tomar café da manhã junto numa padaria? Por quê? Porque a minha intenção era conhecer ele. Aí a gente foi numa padaria, conversou vários tempos, e aí depois a gente foi pra casa, a gente transou e tal, e foi super gostoso. Ai, que delícia! Mas eu lembro que o principal contato, ou o primeiro contato, depois que a gente dançou junto, se deu em a gente trocando uma ideia na padaria. Aí teve um outro namorado que foi o seguinte, eu conheci ele numa festa de aniversário. Ele lá e eu aqui. E aí eu vi, achei ele bonitinho e tal, mas na época, de novo, eu não tinha tanta segurança assim de chegar num cara numa festa. Hoje eu faria. Mas, o que eu fiz? Eu lembro que eu dei um jeito de chegar perto dele e interagir numa conversa. Sem dar em cima, sem nada. A ponto de poder dizer, puxa, passa seu Facebook. Na época era o Facebook, isso faz 10 anos. Quando eu peguei não, faz uns, sei lá, 15. Que eu tinha pego o Facebook dele. Na época era Orkut. Só que depois a vida foi seguindo, eu namorei e tal, e eu fiquei solteiro. E aí eu lembrei dele, e aí eu mandei uma mensagem, fulano, quanto tempo, não sei o que, descobri que você mora aqui perto da minha casa, vamos tomar um açaí? Aham, sei. Quer dizer, numa festa 15 anos antes, eu tinha 15 anos de hoje, mas quando eu namorei ele, sei lá, 10 anos atrás, do dia que eu mandei mensagem pra ele. Eu conheci ele ficou ali nas minhas redes sociais, eu na rede dele, e um dia eu chamei pra tomar um café. Pra tomar um açaí, e aí a gente conversou, não sei o que, e foi muito interessante esse namorado. Porque a gente conversou no açaí, o açaí fechou, a gente foi pro carro, e a gente começou a conversar 1 hora, 2 horas, e ele me pensa, meu, não vai dar nada isso aqui, é só um amigo batendo papo. Aí eu fiz, bom, então tá, né? Acho que a gente tá na hora da gente dormir. E aí ele fez, é verdade, tá tarde já, então eu já vou. E ficou no carro meio que tipo, e eu, você não vai? Tá fazendo o que aí? Aí eu fiz, então tá, então... E aí ele, não, então eu vou. E eu pensei, tá, acho que ele quer um beijo. Aí eu fui. Mas era interessante, depois eu conversei com ele, que ele tava na mesma. Puta, esse cara não vai me beijar? Eu tava esperando ele me beijar, ele esperando. Enfim, alguém tem que tomar iniciativa, né? Aí sim, tive um próximo namorado. E esse namorado eu conheci no Tinder. Tava na época da pandemia. E, bom, na pandemia não tinha o que fazer. Na época da pandemia, nossa... Eu usei o Tinder como ninguém. Eu usava o Tinder o dia inteiro. Porque não tinha o que fazer, né? Então eu ficava lá naquela merda, indo pra um lado, indo pro outro. E aí eu conheci um cara e a gente começou a conversar. E sim, esse foi no aplicativo. E por último, o meu namorado que eu tenho hoje, que eu espero que dure muito tempo. Eu fui num curso, era um curso terapêutico e tal. E a gente tava lá no curso e eu lembro que eu me interessei por ele no curso, mas eu não te pensar. Esse curso vai ser 3 dias, eu não vou chegar perto dele antes do último dia, porque senão eu vou me distrair aqui do curso. Eu tô aqui pra aprender as coisas. E aí no último dia, eu, muito safadinho, ele morava longe, eu falei, puxa, você mora longe, eu tenho um quarto de hóspedes lá em casa, você não quer dormir lá? É hoje! E aí começou. Depois, um outro vídeo, eu posso contar pra vocês, quem sabe chama até ele aqui, pra contar como foi que a gente se conheceu, a nossa história e tal, porque muitos de vocês conhecem ele e acho que podem gostar. Mas eu contei todas essas histórias pra dizer algumas coisas. Primeiro, os aplicativos, o Grindr, o Tinder e todos os outros, não é o único lugar onde a gente consegue encontrar pessoas.
Só que a gente tem que ter disponibilidade de conversar, de trocar, de pedir o telefone, de falar, trocar um Instagram. E depois que isso acontecer, a gente ir lá e dar aquela cutucada, dar aquele oi. Então, eu não acho que os aplicativos são os únicos lugares que a gente consegue encontrar um amor. Aliás, eu na minha experiência tive um único namorado que durou, que eu encontrei lá. Mas acho que a gente pode ter mais disponibilidade, mais abertura. Bom, só queria encerrar dizendo que, no meu caso, não foi sempre assim fácil chegar nas pessoas. A terapia me ajudou muito, assim, a me encorajar, a me dar segurança, porque eu sempre fui meio medrosão, assim, vou chegar nessa pessoa. E aí, então, se você é um cara tímido, que tem mais insegurança, também é legal pensar no processo terapêutico, porque às vezes você não tá conseguindo encontrar ninguém, porque quando você tem a chance, você não aproveita ela, né? É isso, me contem aí nos comentários das histórias de vocês, o que vocês acharam, se vocês querem as histórias com mais detalhes, como eu contei a primeira, e a gente vai conversando. Beijo pra vocês!